Conseguiram. A Disney conseguiu estragar o Mandalorian. Essa série é uma das melhores coisas que a Disney fez desde que adquiriu os direitos da Lucasfilms. Só que tava bom demais pra ser verdade. O Mandalorian é muito bom, o Andor é uma obra-prima e as coisas estavam tudo dando certo. Porém, alguém lá dentro deve ter pensado, não, mas tá dando muito certo, mas não tá a cara Disney. Tá faltando uma alegoria ali, tá faltando um cenário colorido, pessoas famosas. Vamos traz cenário colorido, traz gente famosa. Bom, vamos lá. Esse canal não se propõe a ficar criticando negativamente tudo que é coisa. Até porque senão eu teria que mudar meu nome para Regis Tadeu. Embora eu também seja um músico fracassado, não é esse o caso. Só que eu fiquei realmente chateado com o rumo que as coisas tomaram no capítulo 22. 22? Óbvio que ia ser podre. A questão é que tem algumas críticas sociais veladas por trás que são interessantes, mas a forma cartunesca com que elas são trazidas acaba estragando. O episódio começa com os Mandalorianos que viraram mercenários resgatando um príncipe que estava em uma espécie de casamento proibido, fugindo com uma fêmea de outra espécie, e isso poderia acarretar numa guerra entre os dois povos que habitam Mon-Cala e são adversários recorrentes. É a velha história, o homem que se apaixona pela plebeia, tipo Cinderela, as duas pessoas que são de famílias diferentes e acabam se apaixonando, tipo a novela Terra Nostra, e porque na vida real, rico casa com rico. Não ia ser diferente em uma galáxia muito distante. Pode até rolar uma fera, uma aventura com alguém de outra casta, mas no final, rico casa com rico. Mas esse não é o problema. Existe uma coisa chamada a suspensão da descrença, que o nosso cérebro ativa quando a gente vai ver qualquer coisa baseada em mundos de fantasia. Por exemplo, quando a gente vai olhar Harry Potter, a gente considera normal alguém voando numa vassoura. Quando a gente vai olhar Star Wars, é normal que existam sabres de luz, espécies alienígenas diferentonas, que eles consigam viajar nas naves pelo espaço. Assim como quando a gente vai olhar um quadrinho ou vai ver um filme do Homem de Ferro, a gente acha normal ele voando, disparando tiros com a sua armadura. Até porque se isso não existisse, não duraria 5 minutos. Começou Star Wars, mostrou o Yoda, um bicho verde que é um mestre de alguma coisa e acabou, ia acabar por aí. Não existe nenhum super-herói. Como é que o cara vem de Asgard, é um deus, joga um martelo, mata 3 martelos, volta na mão dele? É porque a gente liga a suspensão da descrença durante aqueles minutos ou horas em que a gente vai passar consumindo mundos de fantasia. Só que quando quebra, quando é demais, a gente acaba desligando e virando a chave pro acho que se perderam um personagem. E é isso que acontece esse episódio inteiro. Ele destrói a nossa suspensão da descrença. Todo aquele cenário mandaloriano, o povo que é nômade, que perdeu a sua terra, que tá tentando juntar os clãs, mesmo sabendo que a única banda que pode juntar todas as tribos é o Nirvana, a gente se comove com a história do Din Djarin, do Grogu, que é um enjeitado, com a Bo-Katan, que o clã abandona ela e ela foi uma antiga princesa de Mandalore. Então tem todo um background que é triste. E no fundo a gente torce para que eles consigam retornar à sua terra natal e aos momentos de glória desse povo. Mas aí aparece um capítulo cheio de estrelas e no momento que mostra o Jack Black já é engraçado. Tudo bem, ele poderia não estar interpretando alguém engraçado, mas dá uma quebrada. Mas tudo bem, não é ele específico o problema. Só que aí é uma série de coisas que nos levam a achar que a gente não tá no universo de Star Wars. É um mundo todo colorido, onde todo mundo se deu bem, ninguém precisa trabalhar, mas isso é uma crítica social, já volto nesse ponto. É um país das maravilhas, onde na verdade eles só foram parar porque queriam reencontrar a frota da Bo-Katan, mas eles são obrigados a cumprir uma task, caso eles queiram. Querem encontrar o clã, mas então tem que fazer a side quest primeiro, como se fosse um videogame. Aliás, task é o que a minha filha fala quando joga Among Us. E que na verdade é bem besta. Alguns robôs estão apresentando problemas, mas aí ele permite que 2 mandalorianos armados entrem ali para arrumar a casa. E aí a gente tem o retrato do tira bom e do tira mal, que nem os seriados americanos antigos, que aliás eles adoram fazer isso na Disney. Fizeram no WandaVision para homenagear os antigos sitcoms, que na verdade eram bem ruins, mas ali ainda tem um contexto, que é mais adiante. Eu vi os 2 primeiros episódios e demorei quase 1 ano para querer ver de novo, e aí que eu entendi que faz sentido, que a Wanda criou todo um mundo coeso que ela queria de vida perfeita, que é o que sitcoms tentavam passar.
na época deles. A família americana perfeita, o sonho americano. Geralmente brancos, héteros, papai, mamãe, um monte de filhinhos, alguns pequenos problemas, mas no final tudo era feliz e risadas. Mas nesse episódio eles puxam as séries de tiras, ou filmes, onde um é bom, um é mau, geralmente um é um branco hétero sério, enquanto o outro é um negro alívio cômico. Na série não, na série o Din Djarin usa máscara, então óbvio que ele tem que ser o sério, já que ele não tem expressão. Enquanto a Bo-Katan puxa a orelha dele para fazer as coisas de outro jeito. Por trás de tudo isso tem uma crítica social muito forte de que as pessoas naquele planeta específico elas não precisam mais trabalhar, pois os droids fazem tudo. E se por um acaso os droids resolvem parar de trabalhar, destroem a sociedade. Na verdade, eles estão falando da força de trabalho operária, a classe trabalhadora, a maioria de nós. Pois são os pobres que levantam os muros, constroem as casas, são os pobres que fazem o pão, são os pobres que fazem a limpeza e operam nas camadas mais baixas, mas que sustentam quem é o dono dos meios de produção. E essa é a grande mensagem do capítulo. Se os droids param, o sistema colapsa, porque ninguém mais sabe fazer nada. Se o peão parar de recolher o lixo do banheiro da empresa, não é o dono da empresa que vai lá tirar. Mas tudo isso se perde quando a gente vê um bar robô. A gente sabe que os droids de Star Wars são sencientes, mas nesse planeta específico é como se eles tivessem uma carga de trabalho, um dia de trabalhador e depois eles tivessem que encontrar os amigos numa taverna para encher a cara e falar sobre os problemas da vida. Só que eles são droids, em tese, reprogramados para servir a tal propósito. Eu nunca ouvi falar sobre um droid batendo ponto e saindo para ir para um bar porque ele tem que, sei lá, quer ver o jogo do time dele ou quer encontrar alguém. Até quando o mando ameaça ele é um pouco ridículo. Tá ameaçando uma máquina, sabe? Em tese ela tá ali só para cumprir o seu papel e ainda fica dialogando. Tem também aquele jogo ridículo que é mostrar no qual o Grogu usa a força para ajudar a rainha do local. Ele gasta uma energia imensa para usar força, porque ele ainda é uma criança, mas naquele caso ali ele resolve que vai gastar essa energia imensa para ajudar uma pessoa que ele conheceu há algumas horas a ganhar um jogo que não vale nada. Então essa dinâmica de tira bom, tira mal, robô muito humano, acaba quebrando essa nossa suspensão da descrença, contrastando com um cenário muito colorido, quase um musical. Esse episódio poderia ser bem um musical Disney e encaixar perfeitamente. E aí muita gente começou a criticar que a Bo-Katan está se tornando protagonista e o Din Djarin não, e que o Grogu foi completamente esquecido. Sim, talvez isso esteja acontecendo, mas esse não é o problema desse episódio especificamente. Tem algumas outras coisas que são extremamente ridículas e passaram. Por exemplo, quando eles encontram finalmente a frota após cumprir a side quest, o atual comandante daquele clã mandaloriano não quer aceitar a Bo-Katan como líder de volta. Ela então o desafia para um combate individual, ou seja, se ela ganhar o combate, ela tem moral e pode mandar naquele povo. Mas eles ficam lá num combate, quebrando tudo, só para mostrar a quantidade de itens que eles têm na armadura, porque aí tem a cordinha do Scorpion, tem o escudo de força, tem o lança-chamas, tem o jetpack, enfim, eles usam todos os acessórios, se quebram para no final ele não aceitar ela como líder, dizer que só vai seguir se ela tiver o Darksaber, o sabre negro. E aí o Din Djarin dá uma desculpa, tanto faz ser bom ou ruim, a questão é que não teve um clímax para isso. Ou seja, ele esperou eles se quebrarem no pau para depois dizer, não, peraí, eu te dou, sabe? Ele não podia ter feito isso antes, de quase perder a amiga? Ou ele deixou eles se batendo só para fazer a noia? Enfim, esse foi um capítulo de Mandalorian, infelizmente, com a cara da Disney. Tão Disney que eles conseguiram desperdiçar o Christopher Lloyd, nosso Dr. Brown, de Volta para o Futuro, numa cena idiota na qual ele pode causar uma revolução das máquinas, mas ele fica uns vários minutos contando o plano dele com a mão sobre o botão e não aperta, até que alguém resolve fazer alguma coisa e a Bo-Katan acerta ele. O clássico, eu sou o vilão, o meu plano é tal, mas antes de matar vocês eu vou contar todo o meu plano para explicar a história. Eu não sei se eu tô velho e chato, mas eu não vi nenhuma análise ruim sobre esse episódio aqui, em outro
outros canais de YouTube que falam sobre Star Wars. O fato é que eu fiquei bem chateado com esse último episódio, porque eu gosto muito da série e eu espero que os últimos 2 não tenham nada a ver e que isso tenha sido apenas uma falha entre tantos sucessos que essa série já nos apresentou. Vou deixar como sugestão aqui um vídeo explicando por que eles não podem tirar o capacete, os Mandalorianos, e fico na torcida para que o próximo episódio recupere um pouco da suspensão da descrença que foi desligada nesse. Até mais.